Daí galera, beleza? Meu nome é Gus e este é o meu FanQuest para o VideoQuest e eu vou falar sobre Fate Zero. Roda a introdução. Fate Zero é um anime de 25 episódios produzido pelo estúdio Ufotable. Eu acho que é assim que se pronuncia, não tenho certeza. Senão vai o Ufotable mesmo que tá valendo. E é um seinen, ou seja, ele tem uma temática mais madura. Ele possui uma mescla de ação, fantasia contemporânea, terror e suspense. Obrigado, Wikipedia. Se eu pudesse, eu também colocaria drama no meio dos gêneros, por conta de alguns momentos fortes na trama, etc. Esse terror no meio dos gêneros, eu diria que é mais pra te impressionar do que pra botar medo, porque não tem nada de assustador na narrativa. Enfim. Bem, a história começa com a chegada da Quarta Guerra do Santo Graal. E como que funciona essa guerra? O Santo Graal ele escolhe 7 pessoas, geralmente magos, para disputarem por ele. Ele também pode escolher essas pessoas baseado nos desejos que elas têm em obtê-lo. Essas pessoas escolhidas são chamadas de mestres e ganham selos de comando que permitem elas invocar espíritos heróicos. Esses espíritos são reencarnações de pessoas que já existiram e eles lutam ao lado de seus mestres, teoricamente, para conquistar o Santo Graal. E agora você deve estar perguntando, por que essas pessoas lutam pelo Santo Graal? Simples, porque, segundo as lendas, o Santo Graal é capaz de realizar qualquer desejo tanto para o mestre quanto para o servo. Então é essa a história? Seria, mas tem muita coisa envolvida nela que acaba tornando ela tão interessante que te faz ver um episódio atrás do outro. Isso porque não basta que dois espíritos heróicos se encontrem e batalhem simplesmente. Existe uma regra da igreja, que vai atuar como juízo nesta guerra, de que as batalhas devem ser sigilosas. Mas além disso tem uma outra questão que torna o enredo ainda mais cativante e dá uma pitada de suspense na história, que é o que os mestres podem fazer enquanto eles estão fora das batalhas. Isso acaba sendo muito legal, no sentido de que a história consegue se apresentar e se manter madura no decorrer do enredo, e não se mostra como sendo simplesmente uma matança sem fundamento. Os mestres, na maioria das vezes, eles vão fazer de tudo para conseguir o Santo Graal, e geralmente é bem isso que eles fazem. Os personagens principais, sim, há mais de um, são basicamente os mestres e os servos. Claro que tem personagens importantes para a narrativa, como, por exemplo, a Erisville e até a Maya em alguns pontos, mas eu gostaria de me focar nesse vídeo realmente nos mestres e nos servos. O relacionamento entre os mestres e os servos acaba influenciando bastante alguns pontos da narrativa, e também as decisões dos mestres. Como assim, você pergunta? Por exemplo, digamos que o mestre ele deseja matar o outro pelas costas dando um tiro a longa distância. Pode ser que isso acabe contrariando os princípios do servo que ele possui, e isso pode acabar gerando um conflito, e esse relacionamento pode ser prejudicial para o andamento da história e para as decisões que esse mestre vai tomar dali em diante. Então os servos também têm personalidade, e isso acaba tornando também um enredo bastante interessante, porque eles se apresentam como personagens carismáticos, e os mais carismáticos acabam sendo os reis, que também acabam se destacando em questão de poder em meio aos outros espíritos heróicos. E as lutas que envolvem os servos são muito épicas, cara. Então se você vier procurar briga no anime, você vai encontrar e você vai se surpreender. Então os mestres e os servos são as principais engrenagens que fazem a trama se mover e fluir. E também o relacionamento entre eles, como eu já disse, vai fazer também a diferença no andamento do enredo. Existem conflitos entre alguns mestres e também conflitos até mesmo entre os servos. E alguns mestres tentam usar seus servos como ferramentas. Isso nem sempre é possível por causa da personalidade deles. Uma coisa que eu esqueci de dizer antes é que os servos podem pertencer a uma entre 7 classes, sendo elas Saber, Rider, Lancer, Archer, Assassin, Berserker e Caster. E essas classes elas têm habilidades diferentes, embora isso acaba não sendo tão relevante para a narrativa. Outra coisa também que acaba não sendo tão relevante é as magias dos mestres, porque isso, apesar de se apresentar como um plus, assim, que nem as classes dos servos, por exemplo, isso não acaba interferindo muito na história, mas é apenas um negócio ali para você se contextualizar e entender aquele universo. Quanto à qualidade técnica, não tem nem o que dizer, porque os traços, as animações são simplesmente fantásticos, até CG é excelente, e as músicas de fundo e as aberturas são simplesmente épicas. Enfim, é isso, pessoal, esse aqui foi meu FanQuest, espero que vocês tenham gostado,
Espero realmente que o pessoal do VideoQuest faça um VideoQuest a respeito de Fate Zero. Claro, depois de One Piece, né? Porque tava precisando fazer One Piece faz tempo, né? Né, Kitsune? E eu acho que o Urso vai gostar. Pode até acabar não gostando do anime, o que eu acho difícil, e eu vou ficar bastante chateado se isso acontecer. Mas eu acho que ele vai gostar do fato dos espíritos heróicos existirem ali, porque tem bastante referências históricas e enfim. Então é isso e até a próxima.